Olha, o gás de cozinha ficou 6% mais barato para distribuidoras, né, a partir de hoje, sexta-feira. Né? A Petrobras aplicou a segunda queda no preço em pouco mais de 10 dias. Vamos ver como é que foi. Começa a valer uma nova queda no preço do gás liquefeito de petróleo GLP, o gás de cozinha. Anunciada pela Petrobras às distribuidoras, o valor passará a ficar com uma redução de 6%. Com isso, a parcela da estatal no botijão de 13 quilos será de R$ 49,19, caindo R$ 3,15. A Associação Brasileira das Entidades de Classe das Revendas do GLP afirmou que se as distribuidoras repassarem integralmente este valor para as revendas, poderá sim haver uma leve redução para os consumidores. Já o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP divulgou em nota que, abre aspas, os preços do GLP são livres em todos os elos da cadeia e suscetíveis às variações do mercado. As distribuidoras associadas não reportam ao Sindigás qualquer aumento ou baixa do preço e não como haver uma previsão ao consumidor. Essa é a segunda redução do preço anunciado pela Petrobras em pouco mais de 10 dias. No dia 12 deste mês, o valor às distribuidoras caiu 20 centavos, somando R$ 2,60 para o botijão de 13 quilos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis não observou a redução ao consumidor ao levantamento realizado nacionalmente. Pelo contrário, o preço médio no Brasil subiu R$ 111,91 entre os dias 4 e 10 de setembro para R$ 113,25. Muito bem. Arnaldo, isso aí é resultado do Datafolha ou não? Ou é o governo mesmo trabalhando para ajudar a população? Demorou muito, né? 3 anos e 7 meses para começar a ajudar. Agora é aquilo, né? O juiz sempre disse, e eu peço permissão para usar a frase dele: Lula subiu, gás e gasolina caiu. Ok. Alisson. Então, o que me leva a crer, observando tudo que está acontecendo, é que parece que foi um plano orquestrado desde o início, né, pelo ministro Paulo Guedes. Eu, que era um fã do Paulo Guedes, depois que descobri que ele tinha dinheiro no exterior rendendo através da alta do dólar, fiquei muito chateado, porque nenhum ministro da Economia pode ter dinheiro investido em dólar, né? Em offshore, não pode. Ele tem que, como Meirelles tirou seu dinheiro quando virou ministro. Então, assim, ele é o único que ficou e por aí ficou, porque o Bolsonaro ele tem o controle mesmo de todo o governo dele. Ele é muito inteligente. E o ministro fez esse plano, falou: Bolsonaro, vamos aumentar, represar, para quando chegar na época da campanha a gente ter uma gordura para queimar. Isso foi nítido, que foi feito um plano. E, assim, infelizmente, é o que eu fico vendo, falando para vocês. No Brasil não se tem mais política séria. Se tem poder pelo poder, dos dois lados, tanto do Lula como do Bolsonaro. Do jeito que está, infelizmente, vai cair de novo no segundo turno entre essas duas pessoas. A gente vai ter que escolher entre o menos ruim e o pior. E aí vai ficar complicado para o povo brasileiro que realmente pensa nesse país. Amirlando, seu comentário sobre esse tema. Eu, em primeiro lugar, só queria dar uma resposta muito curta, assim, só para lembrar. Tem espectador aqui que citou o seu nome. Antônia, eu queria dizer o seguinte: eu, quando fui senador, eu tive a oportunidade, inclusive, como eu disse aqui no início, de abrir o primeiro programa social de combate à fome como relator geral do orçamento. Quer dizer, como relator geral, eu tinha essa competência, essa capacidade de colocar ou não esses recursos, de buscar ou não no orçamento esses recursos que não estavam previstos na proposta vinda do Executivo. Em seguida, exatamente eu falei, por conta do presidente do Congresso, que era o ACM, o presidente do Senado, a gente fez, então, quer dizer, afora uma pauta de programas sociais que eu sempre defendi, eu sou pela distribuição de renda, eu sou pela justiça social, que dá a todos um pouquinho de cada um. Eu não sou pelo esse acúmulo, eu não admito que 1% da população mundial detenha 90% da riqueza mundial. Então são coisas que eu apenas queria dizer. Mas eu acho que Inês é morta. Não tem mais agora como procurar remediar em cima da eleição. O povo já entendeu
que o Bolsa Família é um direito da população de sobreviver. É um direito à vida. Isso está garantido na Constituição. Não precisa colocar, mas está lá escrito. Está na Constituição. Está escrito. Então, esse direito à vida me dá o direito que o Estado faça uma entrega de recursos para a população capaz de manter a vida. Então, quer dizer, chegou tarde. E benefício com o dinheiro do povo, para o povo, é um benefício que a autoria não é importante. O importante é o direito garantido na Constituição, que é o direito à vida. Meus amigos, muito bem. Vamos parar, é tarde, para a gente agora tentar fazer benesses, para dizer que vai mudar o pleito eleitoral, que vai mudar o resultado da eleição. Não vai, já é tarde. Eu acho que é um direito de cada um e as pessoas entenderam que têm seus direitos garantidos na Constituição. Ricardo Frota, seu comentário. Bolsonaro está governando desde o primeiro dia de mandato dele. Parece que ele começou a fazer algumas coisas de um mês para cá. Não é isso, né? Acontece que a esquerda, que é a oposição, quer colocar como se ele estivesse querendo atrair voto. O que não é. A população já a gente percebe nas ruas, né? Cada vez mais aderindo aí à campanha do Bolsonaro. Isso está intensificando e eu tenho certeza que ele vai chegar aí em primeiro lugar para o segundo turno. E essa questão de gás, Cícero, isso daí depende também do mercado internacional, do petróleo. No que diz respeito à política interna, o Bolsonaro fez. Ele zerou o imposto para gás de cozinha. Então, a parte dele, o que depende do governo federal, ele está fazendo. Agora, querem atribuir uma alta de preço que está relacionada ao petróleo, que está relacionada a fatores externos ao governo Bolsonaro. Não é assim. A gente tem que deixar claro para a população. Aquilo que depende do governo federal, ele está fazendo. E tem coisas que dependem também do governo estadual, do governo municipal. E aí eles não querem fazer o dever deles. E joga sempre, porque é muito mais fácil jogar a responsabilidade para o governo federal do que querer assumir também um pouquinho da responsabilidade de querer fazer o melhor para a população. Mas quando você tem só um pouquinho, Arnaldo. Você acha que essa política do Paulo Guedes, o Frota, ela é algo que já vem sendo planejado pelo governo há muito tempo, ou o ministro está fazendo aquilo que dá para ser feito? É isso que eu sempre tento colocar. Se o Bolsonaro tivesse o poder de colocar a gasolina para R$2, ele não faria? Se ele tivesse o poder de colocar o gás de cozinha para R$30, ele não faria? É fácil. Quem está do lado de lá, é fácil falar, abaixa, faz isso. A gente tem responsabilidade. Existem leis que a gente tem, está sob o crivo da lei de responsabilidade e outras leis. Não adianta ele querer ultrapassar aquilo que foi estabelecido em lei. E a gente tem um teto de gastos, a gente tem uma série de situações que tem que obedecer. Então é fácil para quem está do lado de lá. Hoje o Bolsonaro está numa situação de vidraça. É fácil atirar pedra nele, é fácil criticar. O que não é fácil engolir é um camarada que é ex-presidiário, querendo se colocar na frente nas pesquisas, por 2 institutos completamente tendenciosos e pagos pela Rede Globo, e a gente engolir isso e achar que a gente vai ter novamente um presidente ladrão. Eu falo isso, que o juiz veio me repreender um dia desse, mas eu falo com todas as letras. Ladrão. O que o PT fez com esse país, se você for analisar, se você for ler um pouquinho, você vai entender. Desde o mensalão, petrolão, inúmeros esquemas de corrupção, o maior da história. A Petrobras, quando o Bolsonaro assumiu, estava com um prejuízo de quase 900 bilhões. Hoje está dando lucro para o país. Então, o que está errado? Está roubando a gente. O que está errado? Errado é a gente querer retroceder. Errado é a gente querer voltar para um passado sujo. Isso é errado. Que a gente continue com o governo que está. E o Paulo Guedes, sim, ele tem toda a credibilidade, é uma pessoa altamente qualificada, é uma pessoa altamente, sabe o que está fazendo, foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro. Bolsonaro não tem rabo preso, ele não vai entregar nenhum ministério de porteira fechada para partido corrupto, como fez a esquerda. Bom, vamos lá. Ricardo, sobre essa questão de Paulo Guedes, eu vou te mostrar uma coisa aqui para você ver, às vezes, como hoje a internet não deixa nada passar em branco. Tá na mão aí, ô diretor? Diretor? Tá na mão, pode rodar, por favor. Gás.
Então nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo, o choque de energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Bom, a fala é do Bolsonaro, não é ninguém, é do Paulo Guedes, ô Frota. É ele que está falando. Buiú. Tá aí. Eu queria perguntar, rapidinho, doutor Ricardo, se foi um estelionato eleitoral, a mentira contada, a pressão, o cara falar que o gás ia ser R$25 é porque o vídeo não está completo, isso foi mentir para ganhar uma eleição? E eles vão continuar mentindo, abaixando o preço das coisas para cometer o segundo estelionato eleitoral? É isso que a gente não pode admitir. Quando o doutor Ricardo fala no seu discurso esfuziante, ele não sabe, para ele não tem problema. Na casa dele deve comer fora alguma coisa e tudo mais, uma botija de gás deve durar 3, 4 meses. Mas na casa de um pobre, ela às vezes dura semanas. Porque sequer, às vezes, ele tem os equipamentos necessários para poder cozinhar um feijão, economizar gás, sabe? Ele não tem condição, então o que vai colocar lá. E outra coisa, né? Piorou a situação dele, porque ele tem que cozinhar osso. O osso deve ser bem mais duro, né? Até amolecer osso, como nós vimos aí. Então, gente, nós vamos cair nesse segundo estelionato eleitoral. Esse osso não pode estar sendo vendido para cachorro, não, Arnaldo? Porque a minha vizinha ela compra esse tipo de osso para dar para o animal dela. Doutor, por que a gente tem que colocar aqui que é para pessoa? É só o senhor ir lá para ver. Não pode ser vendido. Tem que ser obrigatoriamente aquele osso sendo vendido para ser humano? Vou te dar o endereço. A minha vizinha ela compra isso daí para dar para o cachorro dela. Bem, mas em respeito às pessoas. Mas as pessoas pobres não. A respeito às pessoas que compraram lá, eu não quis nem entrevistá-las nem nada, porque eu fiquei envergonhado de, num país onde vocês enaltecem tanto o tal do agronegócio, que gera desemprego, porque ninguém só bebe óleo de soja, certo? Ninguém come só ração para milho. Cadê a agricultura familiar? E o pior que me toma mais assim espécie é que às vezes pessoa que tem lá um pezinho de banana e tudo, ele está se sentindo do agronegócio, dado o tamanho da mentira que está contando para ele. Não teve investimento na agricultura agrofamiliar. O pequeno produtor não recebeu um centavo de incentivo, nenhum centavo de incentivo. E hoje nós tivemos a triste notícia que não bastasse ele ter cortado 60% do dinheiro do remédio da farmácia popular, hoje ele cortou 45% das verbas destinadas às pessoas que precisam de tratamento de câncer. Buiú. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu estou falando aqui, eu não estou debatendo, chega a arrepiar no que eu estou falando. E as pessoas fazem questão de continuar enaltecendo esse indivíduo que não tem proposta, que não tem amor nenhum pela vida do ser humano. Buiú, só queria 30 segundos. A maior crítica que eu tenho, votei no Bolsonaro, né, na última eleição, quando estava Haddad ele, mas a maior crítica é o seguinte: ele falou em reforma tributária, que ia fazer uma reforma tributária. E a gente precisa fazer uma reforma tributária inteligente, porque não existe tributo para exportação. Então, o que está acontecendo? Eles estão exportando demais. O agronegócio. E aí eu conheço vários amigos meus que estão deixando de produzir emprego. Estão deixando de produzir gado, deixando de produzir leite, tudo, para poder alugar para soja. Sim. E o que está acontecendo? A gente está tendo Rondônia, o segundo estado que mais empobreceu no país. E aí o que está acontecendo? Quando você mexe com boi, mexe com leite, você contrata mais pessoas para trabalhar. Agora soja não, soja é só a terra, um tratorzão trabalhando, cada 6 meses o cara vai lá colher. Então, assim, gente, a gente precisa, eu tô falando isso aqui, reforma tributária, pelo amor de Deus. Chega, a gente vende pro exterior a zero, entendeu? E quando a gente vai comprar, o cara vai lá no AliExpress, compra um negocinho, a Receita vai tarifar o cara porque comprou uma câmerazinha de R$500. Então, gente, a gente tá o tempo todo sacaneando os mais pobres, os que mais precisam, e enriquecendo os mais ricos. Ou isso acaba, ou o Brasil acaba. É importante frisar que nós estamos exportando alimentos para gerar alimentos, ração, alimento para gerar alimentos, enquanto isso nosso povo aqui fica com fome. Eu gostaria, seguimos com... Pois não. Se fosse possível, olha, essa questão dos combustíveis, depois que se estabeleceu o que chamou de paridade,
O que nós temos é uma distorção na formação dos preços. O que nós temos que dizer, olhar as nossas reservas, olhar para o Brasil. A Petrobras é nossa, quer dizer, é uma luta antiga, se a gente não tem que lembrar aqui. Então, para que nós temos a autossuficiência? Por que temos tudo isso? Para não dar ao brasileiro, é uma empresa estratégica, não é uma empresa para dar lucro, não me venham falar em Petrobras para dar lucro para os acionistas. Não é esse o caminho. A gente olhar o país, olhar a nação. Isso é soberania nacional, meus amigos. Mas a Mirlan, tu não acha que se entregar a Petrobras para o PT novamente não pode eu acho que essa é uma história, essa é uma balela, quer dizer que não vem o caso. O povo vai decidir. O povo é que vai decidir. O povo dirá o que ele quer. Precisa saber da verdade. O povo é soberano. Desculpa, mas o povo é soberano. Então, quer dizer, eu vejo por um ângulo totalmente diferente essa questão. Não é a crise da guerra, não é a pandemia, não é essa questão que leva. É claro que isso influi. Senador, me permite. Eu vou dizer o que eu sou falando. É ausência de governo. Eu acho que é a ausência de um governo que olhe o Brasil e que olhe os brasileiros. E é isso que tem que ter uma pessoa, no mínimo, que tem humanidade. O Lula tem isso. O Lula tem esse respeito porque ele vem da classe mais necessitada e ele tem condições de olhar o próximo como a si mesmo, quer dizer, ele tem que ver no outro um igual, e é isso que nós precisamos, um presidente sensível, um presidente que seja no mínimo humanista, não é de esquerda, nem de direita, nem de coisa nenhuma, é exatamente uma convicção que o homem é exatamente a dimensão de todas as coisas, que o homem é que tem que ser respeitado, que o homem é que tem que ser louvado e honrado na sociedade.